foi realizado um estudo sobre a percepção dos estudantes universitários sobre sua saúde mental e os desafios disso no pós-pandemia, do qual nós buscamos compreender qual o impacto desses aspectos relacionados às pessoas que estavam estudando no período pós-pandemia, considerando aspectos relacionados à subjetividade e considerando esse período desse prazo. Então, nós buscamos identificar como os universitários eles perceberam a sua saúde mental nesse período pós-pandêmico. E esse estudo ele teve como objetivo para a gente compreender a percepção dos estudantes universitários sobre a sua saúde mental e buscamos, então, a partir disso, analisar as diferenças na percepção do desempenho acadêmico entre os estudantes que realizaram uma graduação e outras atividades, como, por exemplo, estar trabalhando, como, por exemplo, estar cuidando da sua casa, e aqueles que se dedicavam só 100% aos estudos. Também outro ponto que nós buscamos identificar foi buscar investigar a influência do local de moradia, ou seja, quanto mais distante for a instituição de ensino que esse estudante estuda versus aqueles que estão mais próximos, qual o impacto disso na saúde mental desses estudantes? Entre os estudantes que somente, de fato, estão realizando a graduação e não estão realizando outras atividades, 57% acreditam que eles tiveram um baixo desempenho nos estudos, enquanto que aqueles que estudavam, estavam trabalhando ao mesmo tempo, esse índice, essa percepção de que o desempenho caiu foi muito menor, só representando 31% desse total que trabalha e estuda simultaneamente. E quando a gente vai para observa essa percepção após a pandemia, entre as pessoas que somente estudam, 43% acreditam que eles tiveram um bom desempenho nesses estudos, enquanto que aqueles que estavam trabalhando e estavam estudando, 37% acreditam que obtiveram um bom desempenho nos estudos. Isso é devido pelo fato que, inclusive, uma das entrevistadas argumentou que quando eles estavam na pandemia, ela conseguia ter um leque melhor de oportunidade de tirar um momento para estudar versus um momento para estar ali trabalhando também. Então, eles conseguiam, quando não era presencial, eles teve um pouco dessa flexibilidade. Quando nós olhamos esse impacto também entre as pessoas que somente estudam, saíam aí 57% das pessoas que realizam somente 57% das pessoas saem uma vez por semana de casa entre aqueles que somente estudam. Já aqueles que trabalham e estudam saem bem menos. E como consequência, né, pelo excesso por conta da sobrecarga em cima dessas pessoas que trabalham e estudam, a maioria tem uma tensão e uma agonia muito forte. Quase 80% das pessoas que estavam conciliando o trabalho com o estudo, que é a grande realidade da classe média e das pessoas um pouco mais voltada para baixa renda, que é existindo essa necessidade de ter que conciliar tanto o estudo com atividades acadêmicas, com atividades profissionais, e às vezes também demandas de casa, observa-se que, então, essa grande parcela, a maioria deles estavam, de fato, tendo uma agonia constante e uma tensão, às vezes, muscular e outras preocupações relacionadas ao estresse. Quando a gente olha para preocupações que causam insônia, também esse índice é maior entre as pessoas que estão conciliando o trabalho com o estudo. Outro ponto aqui que nós observamos é que as pessoas, 67% das pessoas que residem e estudam em cidades diferentes, ou seja, por exemplo, o sujeito mora em Jundiaí, ou então em Franco da Rocha, e trabalha em São Paulo, ou estuda em São Paulo. Nós observamos que grande parte dessas pessoas que fazem esse período, essa locomoção para realizar o estudo, elas estavam sentindo que não estavam conseguindo superar as dificuldades com relação ao período pré-pandemia versus o pós-pandemia, quando eles começaram, de fato, a estudar, voltar ao presencial. Então, quando eles observam também a percepção no desempenho dos estudos, com aquelas pessoas que residiam na mesma cidade, observaram que eles estavam tendo um ótimo desempenho, enquanto que, quando nós observamos as pessoas que residiam em outras cidades durante a pandemia, que as atividades acadêmicas se voltaram mais para o online, esse índice caiu bastante, estava bem inferior. E quando ocorreu um retorno para os trabalhos mais presenciais no pós-pandemia, a grande parte dessas pessoas, eles se sentiram que estavam, de fato, no pós-pandemia, estavam
mas, digamos que com bons resultados e com bom desempenho acadêmico. Isso gerou aí alguns aspectos do qual, dentro dos resultados dessa pesquisa, nós conseguimos encontrar alguns fenômenos que nós separamos em cinco categorias. Por exemplo, nós observamos aí uma grande influência na mudança do estado emocional, no impacto das relações sociais, nos desafios da concentração, em estratégias de enfrentamento e nas evoluções relacionadas ao autocuidado. Então, dentro disso, nós observamos que, especificamente com relação a esses estudantes que realizaram que realizaram de fato estavam estudando ao longo da pandemia, comparando esse momento do pós-pandemia, quando observamos a mudança de estado emocional dos participantes, a grande maioria desses participantes da pesquisa relataram que ocorreu um aumento nos níveis de ansiedade, sentimentos negativos durante e após a pandemia. E aí nós também identificamos que houve uma variedade das respostas emocionais. Isso inclui ansiedade, medo, desesperança, desânimo, negatividade e outros sintomas físicos, como até mesmo tremor e ânsia de vômito. Tá? E isso também, esse isolamento e o efeito do pós-pandemia entre os universitários também teve impacto nas relações sociais. Ou seja, muitos participantes mencionaram que ocorreu um distanciamento nas relações pessoais, tanto durante a pandemia como também após a pandemia, e esse isolamento ele teve um efeito diferente nas amizades, como, por exemplo, alguns acabaram perdendo contato e outros acabaram também, que foi uma minoria, fortalecendo as conexões já existentes ali. Então, outras pessoas, elas relataram, acho, mais da metade dessas respondentes dessa pesquisa relataram que eles se sentiam uma solidão muito forte e uma sensação de falta de importância nas relações, certo? E isso ocorreu também dentro desse período no pós-pandemia entre os estudantes. Foi observado que existiu aí um desafio na concentração, ou seja, isso também colaborou para muitas pessoas acharem que tem TDAH, sendo que às vezes não tinha. Às vezes seria uma sobrecarga, um estresse muito grande e vários outros aspectos e fatores correlacionados a isso. Então, existia uma tendência de uma dificuldade em manter um foco e uma concentração nos estudos, tanto durante como também isso perpassou também no pós-pandemia. Tá? Então, ocorreu aí também a procrastinação e a falta de motivação também foram identificados e mencionados por esses participantes da pesquisa como desafios significativos para eles. Tá? E aí também existiram aí, ao qual eles serem perguntados quais eram as estratégias de enfrentamento que eles estavam utilizando, muitos falaram que isso variava de acordo com a sua realidade. Por exemplo, alguns inseriram exercício físico, outros incluíram técnicas de respiração, música, até mesmo cozinhar, ou então se manter ocupado para tentar não pensar nessas coisas, também foram alguns fatores que foram considerados como estratégias de enfrentamento. A psicoterapia, entre todos os entrevistados, somente 2 pessoas de fato estavam realizando psicoterapia. Então, isso demonstra também que muitas pessoas acabam tentando fugir desse autocuidado, que é um ato de olhar para si, e muitos acabaram mencionando, quase a metade dos participantes, mencionaram algum tipo de autocuidado, por exemplo, uma meditação ou então yoga. Tá? E isso é importante porque houve uma percepção da evolução do estado mental de muitos participantes com relação ao período de isolamento para o período de pós-pandemia. Então, alguns relataram, por exemplo, que ocorreu aí um amadurecimento emocional, outros compreenderam que, por parte de si próprio, ocorreu uma superação gradual das consequências emocionais que ocorreram ao longo da pandemia.